O sol nascia sobre uma das maiores cidades que o mundo já viu, no meio de lagos e construções monumentais. Erguia-se Tenochtitlan, uma cidade viva, organizada, poderosa, impressionante. Mas por trás daquela grandiosidade existia algo que poucos conseguiam compreender: uma crença, uma necessidade, um medo. Os astecas acreditavam que o mundo não era estável, que tudo que existia poderia acabar a qualquer momento. O sol, que todos os dias cruzava o céu, não fazia isso sozinho. Ele precisava de ajuda. Para eles, o universo depende de algo essencial: energia. Sem essa energia, o Sol perderia sua força. E se isso acontecesse, ele deixaria de nascer. E sem o Sol, não haveria vida. Não era metáfora, era real. E por isso que, no topo das grandes pirâmides, rituais foram realizados. Não eram simples cerimônias, eram momentos decisivos. Homens e mulheres eram levados até o topo, sob o olhar de milhares de pessoas, sem retorno. Ali, uma oferenda foi feita para os astecas. Aquilo não era crueldade, era sobrevivência. Porque acreditavam que sem aquele ato, o mundo deixaria de existir. No centro de tudo isso estava o Deus Sol, Huitzilopochtli, um Deus poderoso, exigente e constante. Ele não pedia apenas devoção, ele exigia equilíbrio. E esse equilíbrio precisava ser mantido. Os sacerdotes conduziam cada ritual com precisão. Nada era feito ao acaso. Cada gesto, cada movimento seguia sua ordem. E naquele momento, uma vida era entregue, como uma forma de manter o universo em funcionamento. A multidão observava em silêncio, porque para eles aquilo significava continuidade. Mas havia um preço muito alto. Hoje pode ser difícil entender, mas naquele tempo eles entenderam ser necessário. Os astecas acreditavam que viviam no quinto sol. Antes deles, outros mundos já existem. E todos foram destruídos por forças da natureza, por eventos imprevisíveis. E agora eles vivem no último, um mundo frágil, instável, sempre à beira do fim. E a única forma de mantê-lo era alimentando os deuses, não com palavras, mas com ações. Em grandes cerimônias, muitas vidas foram oferecidas. Prisioneiros de guerra, inimigos ou até mesmo escolhidos para representar os próprios deuses. Sim, alguns eram tratados como divindades antes do momento final. Recebiam honra, respeito e atenção. Viviam por um tempo como figuras sagradas, até o dia em que tudo se cumpria. E mesmo sabendo do destino, não resistiam, porque acreditavam
que aquilo fazia parte de algo maior. Mas havia algo ainda mais impressionante. Os próprios astecas não viam aquilo como mal. Para eles, era um dever, uma responsabilidade manter o equilíbrio do mundo. E então, um dia, algo inesperado aconteceu. Homens chegaram de terras desconhecidas, com roupas diferentes, armas desconhecidas, animais nunca vistos. Os espanhóis, liderados por Hernán Cortés. Eles não entendiam aquela cultura e ficaram chocados. Mas os astecas também não entendiam os espanhóis. E naquele encontro, duas visões de mundo colidiram. De um lado, uma civilização que acreditava que seus rituais mantinham o mundo vivo. Do outro, homens que acreditavam que aquilo precisava ser interrompido. E então, o conflito começou. Mas não foi apenas uma guerra de armas, foi uma guerra de crenças. E no meio de tudo isso, uma das maiores civilizações do continente começou a desaparecer. Conflitos, traições, tudo contribuiu para o fim. Tenochtitlan foi destruída. Os templos silenciados. Os rituais interrompidos. E o Império Azteca deixou de existir. Mas a pergunta que permanece: se eles realmente acreditavam que o mundo dependia daqueles rituais, o que aconteceu depois que tudo parou? Porque o sol continuou nascendo? Por que o mundo não acabou? Talvez o mundo nunca tenha dependido dos rituais. Ou talvez aquela crença nunca tenha sido apenas sobre deuses, mas sobre o medo do fim, o medo de perder tudo. E a necessidade humana de tentar controlar o incontrolável. Buscamos respostas, criamos explicações, tentamos dar sentido ao que não conseguimos entender. E no final, o que ficou não foram apenas ruínas, mas uma história. Uma história que ainda hoje impressiona, intriga e faz pensar. Até onde alguém seria capaz de ir quando acredita que o mundo depende disso? Se você gosta de conteúdos como esse, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal Universo Curioso Brasil. Até o próximo vídeo.